Bom, pessoal, então vamos lá, nosso último vídeo, o vídeo de organogênese e anexos embrionários, tá bom? O que é o organogênese? É o processo de formação dos nossos órgãos, é o início, né, dos nossos órgãos. E eles vêm de onde? Eles vêm daqueles tecidos embrionários, aqueles tecidos germinativos que a gente falou nos outros vídeos, que são os três, né? Ectoderma, endoderma e mesoderma. Eu tô aqui com uma tabelinha, essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha bem bacana que mostra, né, o destino aí desses tecidos germinativos e quais órgãos eles vão formar. Então, não é tão difícil assim quanto parece, se a gente lembrar do raciocínio de qual a posição daqueles tecidos embrionários lá no embrião, né? Então, olha só, tem primeiro aqui a ectoderme. Lembra que eu falei para vocês que a ectoderme ela é aquela camada de células mais externa. Se ela é a camada mais externa, ela vai dar origem aos nossos órgãos de revestimento externo. Então, por exemplo, a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, alguns anexos da epiderme, né, como pelos, as glândulas sebáceas, sudoríparas, o esmalte dos dentes, revestimento da boca e do ânus, a mucosa interna da boca do ânus, né? A gente viu também que a ectoderme ela sofre um processo de dobramento e forma o tubo neural. E o tubo neural vai dar origem ao nosso sistema nervoso, né? Tanto o central quanto o periférico. Então, receptores, cérebro, gânglios e medula nervosa. A mesoderme já é aquele tecido que fica no meio, meso de meio, né? E ele forma o somito. O que é o somito? O somito é aquela cavidade que é revestida pela mesoderme e que dentro tem o celoma, né? Se ele fica no meio, é só a gente raciocinar então e pensar quais então seriam os órgãos que vieram da mesoderme, né? São aqueles órgãos que ficam entre as camadas externas do corpo, meio, fica no meio dessas camadas externas, né? Então, por exemplo, as camadas mais profundas da pele, como a derme, os nossos músculos, esqueleto, o nosso sistema urogenital, que é a uretra, rim, o coração, porque ele também é um órgão muscular, sangue e veias, né? O sangue, porque o sangue ele é produzido pela medula óssea, a medula óssea fica nos ossos, e já que o esqueleto ele é formado pela mesoderme, então, consequentemente, também formado pelo mesoderme o sangue. E por último, então, tem aqui a endoderme, que é aquela camada que fica por dentro, né, dos órgãos, que é, por exemplo, o revestimento do tubo digestório, do sistema respiratório, glândulas anexas do sistema digestório, que seria fígado, pâncreas, vesícula biliar e o revestimento da bexiga urinária, ok? Essa então seria então a nossa parte da organogênese, bem simplesinha. Agora a gente vai ver um pouquinho a respeito dos anexos embrionários, tá? E eu também vou colocar aqui algumas imagens que vai facilitar a visualização de quais são os anexos e onde que ele se localiza, tanto nos mamíferos quanto naqueles animais que ficam o tempo inteiro se desenvolvem dentro dos ovos. Então aqui está quais são os anexos embrionários, né, e onde que ele se localiza, primeiro nos mamíferos, depois eu faço nos animais ovíparos. Esses anexos embrionários, eles surgem quando? Eles surgem ali logo que a blástula se fixa no endométrio, no processo de nidação. Eles já começam a se desenvolver. Por que eles são importantes? Porque são eles que vão dar suporte para o desenvolvimento do embrião. Eles que vão auxiliar na nutrição, na eliminação de excretas, nas trocas gasosas, vão proteger o embrião, enfim, uma série de funções, tá? Aqui, então, tem a imagem do embrião de um mamífero, né? Aí já tá crescendo bonitinho o feto ali. E a gente tem saco vitelínico, o amínio, o córion e o alantoide.
Naqueles animais que são placentados, tem também placenta. E eu já vou falar daqui a pouquinho qual que é a função da placenta. Então, o saco vitelínico, então, ele é aquele que vai armazenar e vai fornecer nutrientes para o embrião, porque bem no iníciozinho, o cordão umbilical ele não está desenvolvido ainda. Então, o embrião precisa de um start, precisa de um... é, ele precisa uh, de um start ali para dar energia para ele começar a se desenvolver. E quem faz isso, né, é o saco vitelínico, que está bem aqui. Deixa eu mudar a cor para facilitar. Aí o amínio é a bolsa amniótica, né? É aquela bolsa cheia de líquido que vai proteger o embrião, o feto, contra impactos, choques mecânicos, desidratação, manter o bebezinho ali, o embrião, sempre hidratado, tá? Então, o amínio seria, então, essa parte mais aqui, tá? O córion, o próximo anexo embrionário, ele é uma membrana que vai proteger e vai envolver todos os anexos, né? Ele é importante também porque ele vai separar esses anexos da placenta, tá? Naqueles animais são placentários, que é o caso de alguns mamíferos, tá bom? O alantoide, ele vai auxiliar, alantoide seria aqui, né? Ele vai auxiliar, então, nas trocas gasosas do embrião, na circulação fetal e que mais para frente vai ser realizado pelo cordão umbilical, tá? Aqui não tem falando, mas eu vou falar um pouquinho sobre a placenta. A placenta, ela é um órgão que é muito importante porque possui vasos sanguíneos da mãe e do feto. É por ali que a mãe vai trocar nutrientes, gases, o bebê vai eliminar excretas, enfim. Ali é o canal de comunicação com a mãe. Tá? Então, quando o cordão umbilical está feito, está fabricado, bonitinho, esses outros anexos embrionários, eles meio que vão ter uma função secundária, porque aí a placenta vai fazer tudo. Ok? Agora eu vou colocar uma imagem do ovo de um animal ovíparo, né? Daquele embrião que cresce o tempo inteiro dentro do ovo, para a gente dar uma olhadinha mais ou menos como que ele se desenvolve. Então, aqui já tem a imagem de um ovo, né, para a gente poder identificar melhor esses anexos embrionários. Então, aqui, olha só, a função é similar, tá bom? Então, aqui tem a cavidade amniótica, que tem o líquidozinho que vai produzir um embrião, a casca do ovo, gente, que pode parecer diferente, mas a casca do ovo ela é porosa, ela é importante porque deixa ali alguns gases passarem, né? O saco vitelínico ou vitelo é importante porque é ele que vai dar a energia para o embrião poder sobreviver durante todo o período de desenvolvimento dentro do ovo, ele não fica ligado com a mãe, então ele precisa dessa reserva de energia. O córion, né? O córeo, que está aqui e que vai separar e vai envolver todos os anexos embrionários. E o alantoide, que é essa estrutura aqui, que vai auxiliar nessas trocas gasosas que eu acabei de falar com o embriãozinho, né? Então, assim, para a gente poder fazer uma revisão, então, desses anexos embrionários. Vamos lá, de dentro, tá? De dentro para fora. Tem, então, o amínio, tá? Que a gente já viu aqui, eu vou mudar a página para vocês verem. O amínio, tá? Tá aqui. Depois que ele tem a função de proteção líquida, né? Com o líquido ali para proteger choques mecânicos. O saco vitelínico, que tem nutrientes iniciais para o desenvolvimento do bebê, naqueles animais que ficam o tempo inteiro dentro do ovo. Eles têm muito vitelo, porque eles precisam passar o tempo inteiro ali dentro. E o córion, que tem a função também de proteger. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela que vai mostrar quais anexos embrionários estão presentes nos grupos de animais, porque isso também é importante. Olha só que bacaninha, né? Essa tabela aqui, ela mostra a presença desses anexos nos grupos dos animais, porque a gente vai usar muito isso aqui quando a gente for estudar zoologia, né? Então tem aqui os vertebrados, né? Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
a gente vê que, olha só, uh, o saco vitelínico está presente em todos os grupos, mas aí, ó, a gente vê que, por exemplo, o amínio, o córion, o alantoide e a placenta são anexos que não estão presentes em peixes e anfíbios. Por quê? Ah, um grupo de peixes, né, os peixes ósseos e os anfíbios, eles têm um desenvolvimento indireto. Eles têm uma fase da vida deles em que eles passam nadando, eles são larvas e eles nadam, né? Então eles não passam ali o tempo inteiro dentro do ovo. Então, se eles não passam o tempo inteiro dentro do ovo, por que eu vou ter necessidade de ter esses anexos embrionários aqui? Tá? Então você pode raciocinar desse jeito. Tem o saco vitelínico só para dar aquele start para o desenvolvimento do embrião. Mas como ele passa uma parte do desenvolvimento na água, ele não vai precisar dos outros anexos. Já é ao contrário dos répteis, que dos 4 que a gente viu aqui, que não estavam presentes nos peixes e anfíbios, dos 4 os répteis têm 3. Por que, que o réptil não tem placenta? Porque o réptil fica o tempo inteiro dentro do ovo, né? Então ele vai ter bastante vitelo, vai ter amínio, córion e alantoide. Assim também aves. Mamíferos tem todos. E também, naqueles mamíferos que são placentários, tem a placenta. Tá bom? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Qualquer coisa, deixa alguma mensagem e dúvida nos comentários ou uma mensagem e a gente se vê por aí. Até!